Eu fiz aqui uma apresentação que eu não botei quase nada, mas só para não perder, né? Bom, não começamos ainda porque está carregando aqui, viu, gente? Mas, como diz o Luiz, demora 2000 anos cada carregada dessa. Otimisticamente. Não, demorou 2000 anos, né? Historicamente. Vou falar, historicamente. Então, Não vou sentar aqui, não. o estágio atual dessa investigação é o seguinte, ó. É uma investigação que eu já vinha fazendo muito antes de Next, mas depois, quando surgiu um grupo de política no Next, isso aí conectou. Embora isso, o grupo não tivesse compartilhado isso, só assim, muito grande, uma espécie de livro assim, do programa e tal. Isso em 2007. Em 2011, quando eu terminei o Flux, que é um livro maior e tal, uma série de capítulos era sobre a nova política, e a gente fez uma edição também separada. E em 2012, eu readaptei essa alfabetização democrática com outro nome, acrescentei, cortei, virou Democracia, um programa autodidático de aprendizagem. Que é um texto que está disponível, que é, se a pessoa quiser estudar sozinha democracia, o que ela tem que ler? Quais são as questões que são colocadas? Essa coisa, é isso. Não é? Bom, isso já havia. Aí quando no início desse ano, em maio, antes das manifestações daqui do Brasil, portanto, eu resolvi falar o seguinte: vamos fazer um grupo no Facebook e um na escola de rede para escrever esse livro coletivamente. Eu tinha escrito um livro coletivamente, que no Facebook, é esse aqui, ó. Coletivamente é modo de dizer, né? Eu abri o grupo lá, entrou 200, 300 pessoas, menos do que esse deu mais gente, 690. E aí eu ia colocando as partes que eu ia escrevendo, o pessoal ia comentando, e aí, bom, no final eu fiz a redação final, e a redação de tudo, afinal, a redação foi eu que fiz, né? Mas aí, a ideia foi, vamos escrever esse livro no Facebook, tá, abrir um livro, tem 680 membros, o que mostra que as pessoas estão interessadas, né, nesse assunto. E o grupo na escola de rede tem 79 e tal. Bom, isso aí foi em 18 de maio e tal. Uma primeira versão, um texto base dessa investigação, quase como uma introdução à investigação, surgiu no dia 1º de julho. E uma segunda versão no dia 7 de julho. E agora eu estou fazendo tudo isso virar uma introdução consolidada. O desenvolvimento das características do que seria a terceira inversão da democracia, eu creio que começa agora, e a estimativa é que até março, no mais tardar do ano que vem, isso esteja pronto. Eu vou sempre publicando lá, etc e tal. Então, essa é um pouco a linha do tempo do... Bom, isso aí era a capa sugerida, um livro escrito no Facebook na escola de rede. Aqui, esse cartaz foi da manifestação do dia 18, se eu não me engano, de junho. E isso aqui foi no Recife, que foi a manifestação filmada que tinha mais cartaz escrito à mão, né? E não tinha realmente bandeira, né? Mas tinha cartaz escrito à mão pelas pessoas, né? Foi muito interessante isso. Bom, e um epigrama para começar, que depois eu formulei bem depois, foi que os problemas da democracia representativa não se resolvem com a abolição da democracia representativa. Os problemas da democracia representativa se resolvem com mais democracia, mas não com mais democracia representativa. Era um pouco a maneira de colocar por que uma outra forma de democracia, possivelmente, estava surgindo. Depois eu troquei uma série de ideias com o Manuel Castells, quando ele esteve aqui no dia 12, ele, sem eu falar nada, falou: eu acho que é uma nova forma de democracia que está brotando. Eu troquei também uma série de mensagens e e-mail com o Pierre Levy, e o Pierre Levy acha a mesma coisa. E essas são as duas pessoas assim que investigam rede, um no Canadá, outro em Barcelona, que eu estou mais sintonizado já há vários anos. Não é que eu já conheço há vários anos, já escrevi coisas com eles, e isso. Bom, então o índice do texto base era mais ou menos o seguinte: do que se trata, quais são as evidências de que isso está acontecendo,
quais são os questionamentos da democracia, o que está em jogo, o fim das massas arrebanhadas e o início das multidões consteladas, a redescoberta de que o contrário da guerra não é a paz, mas a política. Essa era uma descoberta grega, né? O que há de novo nesta abordagem da terceira invenção? É possível reinventar a democracia? A pergunta, né? A primeira invenção, o que aconteceu depois da primeira invenção? Aqui é o negócio dos 2000 anos que eu estava brincando. Porque depois da primeira invenção, até a segunda invenção, isso aqui são 2000 anos desse interregno. E houve regressão, não houve nenhuma evolução, que é também legal de ver. Houve regressão. Não é? Em 322, quando o preposto do Alexandre toma conta da Ática e, portanto, de Atenas, ele acaba com a democracia e volta ao regime monárquico. Não é? E depois, não se ouviu mais falar disso até o final de 1600. Quer dizer, você tem um período aqui, um interregno, demorou bastante para carregar uma segunda invenção. Né? As diferenças entre a primeira invenção da democracia e a segunda, porque a democracia dos modernos não pode ser mais democratizada, uma questão importante, a confusão da segunda democracia com o regime eleitoral, a terceira invenção da democracia, inventando a terceira democracia. Aí, na questão do inventando, tem uma parte toda que eu não fiz. Eu só enunciei características dessa democracia que está surgindo, vamos dizer assim, ou que estaria surgindo. Ela é mais distribuída, ela é interativa, ela é mais direta, ela tem revocabilidade, quando tem representação é revogar os mandatos, ela tem uma lógica mais da abundância do que da escassez, ela é democracia de multidões e comunidades, desde que multidões consteladas, não massa que seguem bandeiras, né? E comunidades. É mais responsiva aos projetos comunitários, ela é cooperativa, ela é local, são zilhões de sociosferas democráticas, ou seja, não é mais um modelo, como era a democracia dos modernos, que a democracia dos modernos nasce junto com o Estado-nação. E quando ela nasce, ela vira modelo, todo mundo tem que aplicar aquele modelo, assim como todo mundo teve que aplicar o modelo de Estado-nação, até um conjunto de tribos africanas, os caras chegaram lá e disseram, agora vai ter que ser Estado-nação, né? Que nasceu, é o fruto da guerra, da paz de Westfália. A democracia foi junto com o Estado-nação, então todo mundo tinha que adotar aquela democracia, formato de parlamento, toda aquela coisa que é a democracia representativa que nós conhecemos, né? Então, a tendência é que nós vamos ter zilhões de sociosferas e ilhas democráticas na rede. Isso é uma evocação de um livro, de um cara muito interessante de ficção, que escreveu Ilhas na Rede, que é o Bruce Sterling, está vivo. E esse livro, junto com o Neuromancer, são os dois livros que abriram assim uma nova vertente da literatura na era digital. Vale muito a pena ler isso. Mas Ilhas Democráticas na Rede é mostrar que não vai acontecer uma terceira democracia que vai substituir todas as democracias que existem. Tudo isso vai existir de maneira, vai conviver ou vai coexistir. Bom, do que se trata então, que é a primeira coisa, do que se trata mais ou menos é isso, né? A primeira democracia foi a democracia que começou a ser exercida em 599, sobretudo, ou principalmente, quase que exclusivamente numa cidade, era um projeto local, essa cidade é Atenas. Nasceu na Praça do Mercado, não sei se todos vocês conhecem a história, não nasceu de maneira violenta, nasceu de uma maneira lírica e prosaica, os caras leram um édito na praça, agradecendo os serviços prestados pelo tirano, os Pisístratas, né? Já tinha morrido o velho Pisístrato, mas ele tinha dois filhos, Hípias e Hipar. Um deles foi assassinado lá por desavenças internas e o outro estava reinando. E eles agradeceram ao Hípias por ter prestado aquele grande serviço a Atenas, mas reconheciam que ele não era mais necessário. Então, a maneira como nasceu a democracia foi uma maneira muito legal.
Foi uma rede de conversação numa praça, que era uma praça onde as pessoas iam fazer compras. E as que não faziam compras iam lá só para jogar a conversa fora. A democracia nasce do ato de jogar a conversa fora. Portanto, nasce dos homens livres. Porque as mulheres não participavam de conversas públicas, como vocês sabem, os estrangeiros não podiam e os escravos estavam trabalhando. Né? A Grécia vivia naquela época num regime, um modo de produção escravista. Bom, essa primeira democracia eu chamei de D1. A democracia foi reinventada aqui, o D2, na época daquela confusão lá, foi durante a celebração da paz de Westfália, da Guerra dos 100 Anos, e aí surgiu uma democracia que não foi uma reforma da democracia dos atenienses. Foi ainda democracia porque foi o mesmo processo de desconstituição de autocracia. Aqui era contra a volta ou a permanência da tirania dos Pisistrátidas. Aqui era contra o poder absolutista do Carlos I, na Inglaterra. Muito interessante. Só por isso a gente chama isso com a letra D. Ou seja, porque a alma do negócio, que era um regime que impede a eleição de um senhor, que a gente chama de democracia também, a segunda democracia. E a segunda democracia durou até hoje, quando nós estamos percebendo sinais de que ela esgotou. Ou seja, ela está sendo questionada em todo lugar. Eu selecionei alguns questionamentos aqui, mas antes, algumas falhas delas, falhas estruturais ou genéticas. A democracia dos atenienses era mais direta, era na praça, era em assembleias, eles não tinham internet, mas ela tinha um problema genético grave, que era, ela não tinha proteção eficaz contra o discurso inverídico. Como se acreditava no discurso das pessoas, e a democracia se dava no ato da conversação e do discurso racional, se um cara chegasse lá e dissesse: não, vocês podem ficar tranquilos que eu sou capaz de defender Atenas contra a invasão dos persas, as pessoas tendiam a acreditar nesse cara. Só que isso que ele estava fazendo era que os gregos chamavam de jactância. Ele estava sendo jactante. Era um discurso inverídico. Ele estava fazendo aquilo para ganhar, porque já existia, a palavra inclusive foi inventada lá, a demagogia, era isso, você conquistar a adesão, a aprovação, o assentimento da Assembleia, que se formava a partir de um discurso. Mas se esse discurso fosse inverídico, ela não tinha nenhuma proteção eficaz. Talvez ainda hoje não tenha, né? Porque a demagogia continua e o populismo continua. Mas essa foi uma falha já identificada lá na democracia dos atenienses. Então a ideia aqui era a seguinte: eles criaram uma opção de mecanismo casuístico para ver se evitava que isso pudesse alterar a essência da democracia. Um deles era o ostracismo, vocês devem conhecer esse mecanismo. Quando o cara passava algum tempo no poder, vem de ostra mesmo, né? Quando o cara passava muito tempo no poder, eles mandavam o cara para uma ilha distante e tinha que ficar lá 10 anos. Isso era para romper a tendência de ocupar o lugar e ficar nele, porque eles pensavam: se esse cara ocupa e vai ficando e vai enrolando o povo na base do discurso, esse cara acaba se transformando num tirano. Veja que a democracia ela nasce então como um movimento de desconstituição de autocracia. Era para não ter um senhor nunca. Era para isso tudo ser rotativo, né? Então, muito bem. Essa foi a primeira falha. Na democracia dos modernos, nós percebemos duas falhas estruturais. Eu estou falando de erro de projeto mesmo. Erro de projeto. Não é acidente. Erro de projeto. A primeira é que a democracia representativa ela acaba sendo confundida, para todos os efeitos práticos, com o sistema eleitoral. Então, e ela não tem proteção eficaz contra o uso da democracia, contra a própria democracia. Então o cara diz assim: bom, eu me elegi, agora eu vou ficar aqui a vida toda porque eu vou submeter à votação, seja onde for, em geral no parlamento, né? Mas com apoio popular, que esse meu mandato não acaba, que eu posso prorrogar, que eu posso criar um terceiro mandato, um quarto mandato, um quinto mandato.
Então, se eu tenho maioria, eu estou legitimado, porque a democracia é basicamente eleição. Essa confusão é tão comum, gente, que a maioria das pessoas que vocês conhecem pensa isso. Quando o exército lá, com apoio popular, no Egito agora, tirou o Morsi do poder, alguém chama de Mursi ou Morsi, tanto faz, que era o cara que foi eleito pela Irmandade Muçulmana, todo mundo falou, até a imprensa toda no Brasil, no mundo todo, olha, foi um golpe contra a democracia. Quer dizer, o cara está imaginando que a eleição é a democracia, mas não tinha lá a democracia só porque o cara foi eleito. Porque além do critério da eletividade, para ter legitimidade tem que ter o critério da rotatividade, o critério da transparência, ou seja, não pode ter segredo dos negócios do Estado, o critério da institucionalidade, da legalidade, ou seja, existe uma série de critérios que garantem essa democracia dos modernos, que é a D2, a democracia dos modernos. Então ela tem essa falha. A segunda ou seja, é aquilo que esqueci o nome dele agora, morreu há pouco tempo, dizia, o problema da democracia representativa, Dahrendorf dizia, é que se as pessoas erradas são eleitas, o que a gente faz? Ele colocou de uma maneira bem simples, mas bem contundente. E se os caras errados são eleitos, o que a gente faz? Ou seja, se o cara que não acredita nada na democracia, mas está usando o mecanismo da democracia para se eleger por eleito, o que eu faço? E se ele usa depois para não sair mais, não é? Tipo Chaves. Se ele usa para continuar, o que a gente faz? Né? Então, esse é o primeiro. O segundo ao virar um modo político de administração de uma estrutura que foi desenhada para a guerra, o Estado-nação, ela própria adotou uma dinâmica adversarial, competitiva. E isso dificulta demais a constituição de um sentido público. Por quê? Porque os modernos pensaram assim, um pouco contaminados pelo mercado já florescente. O mercado ainda não era plenamente um mercado capitalista, mas estava no início do capitalismo concorrencial inglês, aquela coisa toda, né? Então eles pensaram assim, bom, como é que nós vamos garantir que vai ser um processo não monocrático? Nós vamos garantir assim. Competição. Competição. É a mesma maneira como você vai garantir que alguém não vai formar um monopólio. Aí, para não formar um monopólio, eles formaram um oligopólio, que é a partidocracia, que é o oligopólio de todos que estão dentro, que se constituíram como partido, né? Então, o problema é que o Estado-nação, que é um fruto da paz de Westfália, todo fruto da paz, vocês sabem, todo acordo que a gente chama paz disso, paz daquilo é um acordo de guerra. Só se celebra a paz por causa da guerra. E quando se celebra a paz, ela é celebrada não para acabar com a guerra, mas para transformar a guerra de conflito violento em conflito permanente. É engraçado, né? Essa é a paz guerreira. Se vocês forem no muro do quartel, está escrito lá em latim ainda, não sei se vocês já foram, civis pacem para bellum, já viram? Quer dizer assim, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Ora, se eu me preparo para a guerra, parece óbvio que eu vou ter guerra. Não é? Institucionaliza a guerra ao desculpa que é da paz. Exatamente. Motivação. O argumento é de gangue. Olha, os caras se armaram. Se nós não nos armarmos contra eles vêm aqui e invadem nós. É o tipo de argumento de gangue. O argumento é de gangue. Então eu tenho que estar organizado. Bom, o Estado-nação é um pouco isso. Como ele era uma estrutura de guerra, as unidades que se formaram lá, política, para disputar numa dinâmica competitiva o poder desse Estado, elas eram unidades privadas. Tanto que os partidos são organizações privadas, não são públicas. Eles não são para fazer a policy, eles são para fazer a politics. E essa diferença entre politics e policy, a policy estatal, a política a gente chama hoje de política pública, e a politics é uma diferença brutal. Por quê?
Porque o partido, como organização privada, ele entra dentro do Estado, que é um ente nominalmente público, e ele pode privatizar os programas, os cargos, como aliás é feito. Né? Então isso criou um problema. Formar um sentido público quando meia dúzia de organizações privadas estão lutando entre si é muito difícil. Era como você querer esperar que no mercado se formasse um sentido público que tem competição entre empresas. Nunca se formam. Ou porque elas fazem um oligopólio, ou porque a competição entre poucas instituições não gera sentido público. Só se fosse milhares. Que você não pudesse mais estabelecer uma relação inequívoca entre quem é o detentor do interesse e qual é o resultado da sua ação. Mas quando a relação sempre pode ser estabelecida, é como assim, por exemplo, se só 12 pessoas pagassem impostos, não teria receita pública. Por quê? Porque esses 12, querendo ou não, se comportariam como donos do Estado. Não, somos nós que pagamos esse negócio todo aqui. Não é? Porque você... Agora, como é milhões de pessoas que pagam, então dilui a autoria, vamos dizer, do financiamento, e aí por um passe, não de mágica, mas por um assentimento social baseado num pacto, você diz, o dinheiro privado que eu tiro do meu bolso e pago imposto, ele vai virar dinheiro público. Esse é um processo pactuado, mas só pode ser pactuado assim, porque eu não consigo mais identificar o meu recurso lá. Agora vejam o que acontece com os partidos. Eu não tenho milhões, eu não tenho milhares. Eu tenho sempre, no Brasil tem muito, 32, não é isso? Mas 32, tirando os que são linha auxiliar, de aluguel, ônibus, tem esse tipo todo aqui. Contando com as alianças, não, sobra menos, né? Então, essas duas coisas a democracia dos modernos não conseguiu resolver. Não resolveu também o problema da falha da democracia dos antigos, mas essas são as duas questões principais. Eu acho que a principal é essa aqui. Porque o Estado-nação é uma estrutura autocrática, gente. A gente hoje fala Estado democrático de direito, como se fosse uma estrutura democrática, mas ele é todo autocrático. Né? Todas as pessoas são indicadas pelo detentor, a estrutura dele é vertical, é piramidal. Ele é um negócio totalmente autocrático. Ele tem tanto a dinâmica quanto a morfologia são de um ente autocrático. Só que ele está submetido a uma lei que é a Constituição. Então, quando ele está submetido à Constituição e não a uma pessoa, a gente diz, esse é um Estado democrático de direito, porque ele está submetido à Constituição. É como se fosse uma arma do povo contra o seu próprio Estado. É um Estado que acha que o povo é inimigo dele. Ele não acha por maldade. Ele acha que o povo é inimigo porque é uma estrutura guerreira. Ele é geneticamente uma estrutura guerreira. Então, se você sai na rua e começa a fazer uma batucada ali, e aquilo não está dentro das normas, ele vê você como um inimigo. Independentemente de ser ocupado por sujeitos democráticos, mas é um inimigo porque é uma ameaça ao DNA dele. Ele identifica que aquele negócio é outro DNA. Muito bem.